Vamos começar fervendo aqui o nosso programa. Vocês perceberam aí que eu dei algumas estatísticas de como a população mundial, grande parte dela, não conhecem, não aceitam Jesus como Salvador. E a pergunta da semana passada que ficou em aberto para hoje respondermos é a seguinte, professor Leandro Quadros. Vamos lá, meu amigo. Como será a salvação de pessoas que vivem a vida inteira sem ouvir falar de Jesus? Como, por exemplo, um muçulmano, professor. Como é que fica a questão dessas pessoas que não ouviram falar de Jesus? Como será a salvação? Pergunta muito inteligente e ela é respondida da seguinte maneira. Nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui. Se Deus se revelasse ao ser humano apenas de uma maneira, apenas pela Bíblia, Tito, realmente nós não veríamos salvação para outras pessoas, a não ser quem tem contato com a Bíblia. Mas a própria Bíblia afirma que Deus não se revela apenas pelas Escrituras. Deus tem outras maneiras de se revelar ao ser humano. Eu queria ler um texto aqui, que está em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós percebemos aqui no texto que Deus se revela de muitas maneiras ao ser humano. E a principal delas, aqui no verso 2, é por meio de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer mais sobre Deus, basta estudar sobre a vida de Cristo. Mas e as pessoas, por exemplo, como os muçulmanos, que nunca tiveram contato com a Bíblia e que não conheceram o Senhor Jesus? Nós temos que ter em mente que Deus se revela de outras maneiras. Lá em Romanos 1, verso 20, um texto que eu já li aqui no programa, Paulo afirma de pagãos, não está falando de muçulmanos, né, mas o princípio se aplica. Está falando de pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas que puderam conhecer algo a respeito dele na natureza. Então viram a natureza, perceberam um planejamento inteligente e acreditaram em Deus. E mais, viveram de acordo com a luz que receberam. Quando nós lemos Isaías 30, 21, nós aprendemos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, se comunica com o ser humano por meio da consciência. Então todas as pessoas têm uma consciência moral. Todas as pessoas, sejam cristãos, sejam judeus, sejam muçulmano, sejam budista, têm uma consciência moral através da qual Deus pode se revelar a ele. Então Deus tem muitas maneiras de se revelar ao ser humano. E com certeza Deus vai se revelar a cada um de acordo com as oportunidades que essa pessoa tem de receber essa revelação. Se muitos não têm a Bíblia, Deus fala pela natureza. Deus fala pela consciência. Deus fala pela consciência moral. A Bíblia diz também que Deus fala por profetas. Deus não usa mais esse método, mas uma vez ou outra Ele pode fazer isso, como fez no passado, pode dar um sonho para comunicar algo a alguém, não é, Tito? Então Deus tem muitas maneiras. No caso de um muçulmano, não fica difícil Deus se comunicar com ele, porque o muçulmano já crê em Deus. E mais, no Alcorão tem alguns princípios bíblicos lá escritos. A Bíblia, por exemplo, orienta a não comermos carnes de animais impuros, para não prejudicarmos nossa saúde. E lá o Alcorão também menciona a mesma coisa. E Maomé, no Alcorão, ele recomenda que as pessoas leiam os escritos antigos. Aqui que Maomé está se referindo, a Bíblia. Então perceba que Deus, de uma forma ou outra, não importa o meio, Deus vai se comunicar com todos. O importante é que a pessoa viva de acordo com a luz que ela recebeu e Deus irá salvá-la.